Fechou. Feito isso, agora a gente vai falar das mudanças de fase. Quais são elas? Ó, vou usar asterisco. Então a gente tem fusão. Então a fusão sabemos que é de sólido para líquido. Então sabemos que é um processo endotérmico, né, que precisa receber energia. E a gente tem o seguinte, ó, a gente tem o que chamamos, né, de leis da fusão. Eu vou escrever uma vez, tá? E depois eu vou usar alguma abreviação, porque vai se repetir. Então quais são elas, ó? Uma substância pura. Uma substância pura. A uma determinada pressão. Possui um ponto de fusão bem definido. Você sabia disso já, né? Você só escreveu. Porque a água, né? A pressão de uma atmosfera. Qual que é esse ponto de fusão? 0 graus Celsius. E aí ele acabou. Né? Agora, se você tiver uma pressão diferente, aí você vai ter temperaturas diferentes. Mas a cada pressão você tem um ponto de fusão bem definido. E a segunda, essa aqui bastante importante, isso aqui foi discussão também de outra aula, é essa substância pura, ó, então uma substância pura, quando em fusão, mantém sua temperatura constante. Ou seja, enquanto troca de fase, não muda a temperatura, se for uma substância pura. Né? A gente falou lá sobre substâncias que não seguem isso, né? Tipo a manteiga, que daí ela pode trocar de fase e aumentar a temperatura ao mesmo tempo, aí ela não segue essas leis. Tá? São substâncias não puras daí. Mantém sua temperatura constante. Então tá aí as duas leis. Então, ó, eu escrevi dessa vez. Aí daqui a pouco eu vou falar assim, ó, ebulição. Aí vai ser a mesma coisa. Uma substância pura, a uma determinada pressão, possui um ponto de ebulição bem definido. E a substância pura, enquanto tem ebulição, não troca de temperatura. Tá? Então eu escrevi dessa vez para não escrever mais nenhuma, porque vai repetir. Beleza. Aí agora, olha só, a gente tem fatores que influenciam a fusão, né? Então, primeiramente, ó, como que é a pressão? Então, influência da pressão na transformação de fase. Tá, o que vai acontecer aqui, ó? Substâncias normais, vou ter que colocar assim, ó, substâncias comuns, que são as normais. Qual que é o pensamento? O que a gente tem que entender? Que assim, ó, a pressão é uma força que você está aplicando sobre aquele composto, né? Quanto mais força... Agora, vou ter que voltar no desenho, ó. Imagina, olha para esse sólido, que é um cubo aqui nosso, né? Se tiver uma força bem grande, ó, de interação aqui fora, tiver uma pressão bem grande, você concorda que vai ser mais difícil de você quebrar essas ligações? De novo, tem que fazer sentido para que você entenda, né? Quanto mais pressão, maior vai ser a dificuldade dele trocar de fase. Então, maior vai ser o ponto de fusão dele, certo? Sim? Então, essa é a condição, essa é a consequência. Então, substâncias normais, substâncias comuns. O aumento de pressão... eu vou ficar escrevendo pressão não, tá? Ó, vou vir aqui e vou colocar pressão Pzinho. Então, ó, o aumento de pressão acarreta um aumento no ponto de fusão. Também não vou ficar escrevendo ponto de fusão não, tá? PF, ponto de fusão. Consequentemente, a diminuição de pressão faz com que diminua o ponto de fusão. Mas você viu que eu escrevi substâncias normais. Tem as diferentes? Tem as diferentes. Aí você fala assim, mas deve ser uma exceçãozinha besta, né? Não. É a mais comum de todas. Qual que é?
A água. Você já ouviu uma vez na sua vida, aqui eu vou ter que pausar para a gente fazer uma outra análise, né? Dilatação eu vou fazer em live, tá? Dilatação eu vou fazer em live. Olha só, ó. Lembra que eu falei que conforme você vai aumentando a temperatura, as partículas tendem a ficar mais distantes? Sim, aí essa ligação vai sendo rompida, né? Aí você vai transformando de fase. Só que a água, ela tem ali umas ligações um pouquinho mais chatinhas, diferentes, são as pontes de hidrogênio. Em uma faixa específica de temperatura, que é de 0 até 4, quando você aumenta a temperatura, ela começa a rearranjar toda a sua estrutura. Então, ao invés de continuar aumentando de volume, ela diminui o volume para ter uma estrutura mais estável, né? Para chegar ali naquela estrutura cristalina dela. Então, a água de 0 até 4 graus Celsius possui um comportamento que a gente chama de anômalo. Ela faz tudo o oposto. Então, aqui a outra colunazinha que eu falei, ó, cadê? Tá aqui embaixo. Então tem as normais, só que também tem as anômalas. Anômalas, que são as diferentes, né? E a principal é a água, né? A água, ela tem um comportamento anômalo de 0 até 4, que influencia exatamente aonde? Na fusão. Então aqui você inverte o raciocínio. Ao aumentar a pressão, você deixa mais fácil. Então você diminui o ponto de fusão. E ao diminuir a pressão, aí você aumenta o ponto de fusão. Eu tenho uma experiência disso, tá? Eu já vou mostrar para vocês. Tenho uma experiência fazendo isso. Mas tá aí, essa é a influência da pressão na fusão. Próxima, transformação de fase. Agora a gente tem a solidificação, que é exatamente a volta, né? Solidificação. Então aqui vai ser o quê? De líquido para sólido, né? Então vai ser um processo que doa energia, um processo exotérmico. Aí você tem as leis da solidificação, que se você quiser escrever, vai lá, vai fundo, mas é exatamente as mesmas. Tá? Qual que é a primeira? Uma substância pura a uma determinada pressão possui um ponto de solidificação bem definido. E uma substância pura, quando em solidificação, mantém sua temperatura constante. Uma coisa legal a se falar. Você percebeu que fusão e solidificação é a mesma transformação, só que uma de ida e uma de volta? Então, se for a mesma pressão, você pode falar que o ponto de fusão ele é igual ao ponto de solidificação. O ponto de fusão é igual ao ponto de solidificação. Se for a mesma pressão, porque é a mesma mudança de fase. Beleza? Tranquilo? Xim, então tá aí a solidificação. Aí como é a mesma coisa, ó, a influência da pressão é a mesma, tá? A influência da pressão é exatamente a mesma. É o mesmo ponto, é a mesma influência. Tá, só que aqui eu preciso fazer um parênteses, eu vou até mudar a cor. Na verdade, vou fazer assim, quer ver? Do jeito que vocês vão fazer aí no caderninho de vocês, ó. Sabe aquele quadradinho colorido? Como que chama o quadradinho colorido? Pochete, né? É aquele que você coloca aqui na cintura e carrega a moeda, pochete. Enfim, existe um fenômeno que é chamado de ou super também, sobrefusão. O que é essa sobrefusão? Vamos pensar junto comigo e agora é a experiência que possivelmente vocês já passaram, possivelmente alguém já te xingou por causa disso. Você tá num churrasco, você tá numa festa, aí os caras tá jogando truco ali e falam assim, viu, vai lá na geladeira lá, pega uma cerveja pra nós. Tá no freezer, já lá em cima, pega lá. Aí você fala, beleza, vou lá. Aí você vai, aí você pega a cerveja na maior boa vontade da face da terra, aí você leva pros caras, os caras abrem a cerveja, aí congela. Os caras xingam você, pô, você pegou no meio da cerveja, você congelou a cerveja, não sei o que e tal. Além de você fazer favor, ainda você é crucificado. Então agora você vai ter argumento para isso, tá? O que acontece, ó? Você pode ter situações em que um líquido se encontra abaixo do ponto de solidificação. Então seria assim, ó, a água, a pressão normal, né? Você tem água líquida e você está resfriando ela. Você concorda que quando chega em 0 graus Celsius, era para ela começar a montar a sua estrutura cristalina e virar gelo? Sim ou não?
Sim, só que isso precisa de uma influência. Isso você tem que dar uma forçadinha, ó, congela a água, né? Você tem que deixar ali para, tem que dar uma forçada para isso aconteça. Se você faz um processo de forma bem lenta e o líquido totalmente em repouso, não tem nada forçando ele a congelar. Então você pode ter uma situação em que a água se encontra líquida, a pressão atmosfera normal, só que a menos 10 graus Celsius, a menos 5, a menos 6. Só que daí, o que vai acontecer? É uma situação totalmente instável. Porque era para ela ter congelado, ela só não teve uma influência para congelar. Então, ao você abrir a geladeira e tocar na garrafa, não é você segurar no meio, é você fazer uma pressão externa. É qualquer coisa que você faça. Você vai influenciar aquela cerveja, aquela água, que já era para estar congelada, a congelar. Então não foi você que congelou, foi a geladeira que congelou ela, né? Ela só não teve a influência necessária para congelar dentro da geladeira. Mas qualquer pessoa que pegasse ela iria congelar, né? Aí você tem ali situações que você tira ela, espera um pouquinho, né? Dá uma balançada ali e tal, para que ela não congele. Mas era para ela ter congelado, tá? Isso é sobrefusão. Então qual que é o conceito aqui, ó? O conceito é, você tem líquidos abaixo do ponto de solidificação. Então, se você explica assim pro cara que tá jogando truque te xinga, aí ele vai te xingar mais ainda. Ele vai falar, o que você tá falando? Você tá chapado mais que eu. Enfim, líquido abaixo do ponto de solidificação. Então, ó, isso aqui é uma situação muito instável, tá? Qualquer influência externa, instável, vai fazer com que aquele líquido congele. Tem experiência disso também, tá? Vou mostrar pra vocês já já. Então tá aí o fenômeno da sobrefusão. Fechou? Bora lá, continuando.